Então, pessoal, agora nós vamos para a próxima parte, onde nós vamos elaborar aqui uma defesa do ocasionalismo seminal em Zwinglio, o Rico Zwinglio, né, que foi um reformador também. E nós vamos colocar essa argumentação tanto baseado nas citações do próprio Zwinglio, nas implicações dos ensinamentos dele, e das citações dos textos bíblicos que ele cita. Tá? Então, o que seria o ocasionalismo seminal? Significa que existe uma semente de ocasionalismo em um Eco Zwinglio, onde ele vai acabar defendendo o ocasionalismo sem saber de maneira técnica o que é o ocasionalismo, ok? Então, para quem não sabe, né, o Rico Zwinglio ele foi líder da reforma na Suíça. Ele era uma figura tão fundamental na história da reforma. Inclusive ele participou de diversas, na verdade, principalmente de uma guerra, né, de uma batalha, na qual ele foi morto. Ele tinha uma convicção muito forte na soberania de Deus, na autoridade da Bíblia, né, da Escritura Sagrada, e ele tinha bastante pontos em comum com Martinho Lutero, mas tinha alguns pontos diferentes. Mas em relação à providência, eles pensavam basicamente da mesma forma, né? O desdobrar que iria divergindo. Tá? Então, ele defendia a soberania absoluta de Deus em todas as coisas, né? E nós vamos ver tudo isso, né? Então, o ocasionalismo, obviamente, de maneira técnica, ele vai aparecer de uma maneira muito clara em Malebranche. Ah, mas tinha outros que defenderam o ocasionalismo como Al-Ghazali. Mas Al-Ghazali ele não foi técnico o suficiente, né? E também o próprio Agostinho ele defende o ocasionalismo epistemológico de maneira clara. Agora, no desdobrar da história, quem é mais claro especificamente sobre isso é Malebranche, querendo ou não. Então, o que a gente vai estudar de ocasionalismo antes de Malebranche é um ocasionalismo seminal, querendo ou não, dentro dos autores, né? Então, a gente sabe, né, que o ocasionalismo ele defende que Deus ele é a única causa real e ele sustenta que todas as causas que nós vemos no mundo, na verdade, são apenas causas aparentes, causas ocasionais, causas mecânicas. A gente pode dar esses termos assim. Elas não são causas eficazes, não causam a mudança na história. Quem causa é o próprio Deus, né? Então é pela ação imediata de Deus que o devir, ou aquilo que vem a acontecer, acontece, não por uma causalidade, um poder específico na criatura. A criatura não é a causa verdadeira dos eventos. Então, nós vamos ver, né, essa versão seminal ou embrionária, né, menos sistematizada em Zwinglio, né, como eu já disse ali sobre Lutero, e nos primeiros reformadores nós vamos ver algo um pouco menos direto, mas nós vamos ter a ideia de onde as afirmações, as quais vão ser muito similares ou até idênticas ao ocasionalismo dentro dos seus escritos. Né? Então, a gente pode sintetizar, por exemplo, que no ocasionalismo, Deus é a única causa eficiente e real. Deus é a única causa eficiente, ou seja, aquela que realmente causa uma mudança, aquela que realmente causa um evento no devir, ou seja, causa um evento na realidade. As causas naturais, secundárias, enfim, humanas, ou de qualquer criatura, demônios, elas são apenas ocasiões para a ação divina. Deus as usa como ocasiões. Mas não é uma ocasião no sentido humano de olhar, né? Porque aí quando a gente fala ocasião, o cara pensa, Deus olhou lá, vou usar isso aqui de ocasião. Não, não. Ela é uma ocasião que o Deus causa. Né? Então, por exemplo, Deus causa o contexto aqui. Deus quer, por exemplo, que aquela árvore seja derrubada. Então, o homem é a ocasião
para aquele propósito. Então, dentro do ocasionalismo também há ultra necessidade da teleologia, que é o ensino de que as coisas acontecem por um motivo, né? Então, a providência de Deus também no ocasionalismo é contínua e imediata, né? E também universal. Consequentemente, isso vai cair naquilo que nós chamamos de criacionismo contínuo, okay? Que é uma outra coisa. Existem aulas aí que você pode ver no meu canal, inclusive na própria playlist de metafísica. Então nós vamos ver agora algumas evidências do ocasionalismo seminal em Zwinglio. Primeiro, na soberania e ação divina direta. Então Zwinglio ele insistia que Deus governava diretamente todas as coisas, incluindo a natureza e a vontade das criaturas. Então, para ele, não existe espaço-tempo, ou não existe nada no universo que seja uma causalidade eficiente, autônoma, né? Ou uma causalidade eficiente, no sentido cartesiano moderno, ou no sentido de que as criaturas sejam causas independentes. Nos sermões de Zwinglio e nos escritos dele, ele afirma que toda ação no mundo, desde a queda do homem, desde a queda de Satanás, o movimento do Sol, tudo ocorre sob a mão direta de Deus. Então ele rejeita a ideia de que forças naturais ou agentes humanos possam operar sem contínuo sustento e controle de Deus. Essa posição indica um claro, vamos dizer assim, uma clara similaridade com o ocasionalismo, né? Então, quando a gente fala sobre soberania absoluta, quando a pessoa é um determinista rígido, ela vai cair no ocasionalismo por necessidade, né? No qual o que vemos como as causas naturais não são eficazes, não são efetivamente causas, porque não são eficazes, mas são ocasiões para que Deus haja. Então, outro ponto também em Zwinglio é a negação da causalidade autônoma ou eficaz do homem, tá? Zwinglio ele também foi muito enfático em negar que o homem possa ou tenha um poder de causalidade verdadeira, né? Um poder causalístico real, vamos dizer assim, que oponha ou mesmo funcione paralelamente à ação divina. A vontade humana para Zwinglio, ela é condicionada e limitada pela providência de Deus que determina e sustenta ela. Por isso, o homem possa querer, embora, né, o homem possa querer e agir, a ação do homem é casualmente dependente do poder e da vontade imediata de Deus. A liberdade humana, para Zwinglio, né, ela na verdade ela é uma expressão daquela natureza que o próprio Deus causa que seja daquela forma. Então o homem age daquela maneira porque Deus faz. Então ela não é concorrentista, né? Ela não é causalmente independente. Ah, mas então o Zwinglio era compatibilista. Não importa. O que importa é que a causalidade não tenha eficácia em si mesmo, entendeu? Ah, mas então existe... Não, se um compatibilista nega que a segunda causa é eficaz, ou que ela não tem poder inerente, ele já automaticamente é um ocasionalista já. Que a compatibilidade da segunda causa na verdade, porque ela é uma ocasião direta de Deus, né? Mas vamos continuar. Então ele vai criticar a ideia de causalidade aristotélica também. Zwinglio ele rompe com a filosofia aristotélica, como ele era um reformador, seguia de perto Lutero. Essa filosofia dominava a escolástica medieval, a gente já viu isso bastante, né? E ela atribuía uma causalidade intrínseca às substâncias e agentes criados, ou seja, dentro da criatura já existia um poder causativo, porque ela foi feita daquela maneira. Então a criatura poderia ser uma causa, né? Então por meio de causas formais, materiais, eficientes e finais, né? Toda aquela ideia de causalidade aristotélica que a gente já viu, você tinha tudo isso na escolástica Zwinglio, tanto o Zwinglio quanto o Lutero dão de ombros com isso aí, né? Então quando ele nega
a causalidade eficiente real das criaturas e afirma a ação contínua de Deus, ele vai antecipar a crítica ao realismo causal, no caso, realismo entre aspas, né, aristotélico. E ele vai dar um fundamento para o ocasionalismo. Por que é chamado de realismo causal? Porque, na verdade, é um empirismo causal. Né? Porque a partir da observação de que um homem perfurou o outro, se chega na conclusão de que o homem é uma causa daquela perfuração. Uma causa eficiente. Mas essa ideia é baseada no empirismo. Ela não é um pensamento filosófico profundo, mas é só uma descrição. Eu dei alguns exemplos, até eu posso dar o exemplo eu posso pegar o exemplo do C.S. Lewis para demonstrar uma coisa. C.S. Lewis não era ocasionalista, ele defendia livre-arbítrio, ele não era calvinista. Mas o exemplo dele no livro Cristianismo Puro e Simples é um exemplo de como a filosofia é muito mais complexa do que o empirismo em si. Se eu falar sobre enxergar um lápis ou enxergar alguma coisa, uma pessoa simplesmente vai dizer, né, com os olhos então enxergam, observam aquele objeto. Mas se pedir para um cientista falar sobre isso, ele vai falar sobre os nervos ópticos captando a luz, invertendo a imagem. Então, o meu cérebro reprojetando essa imagem. Então, para um cientista, aquilo que é uma mera simplicidade de observar as coisas se torna uma cadeia, uma sucessão de coisas que fazem o evento de eu enxergar as coisas. Agora, se eu pedir para alguém de física quântica explicar isso, ele vai explicar que os átomos, eles não, ou a própria luz, ela não atinge, né, outro átomo, porque os átomos eles não se chocam, na verdade, né, nunca se encostam uns nos outros. Então, quando você toca um objeto, seus átomos não estão tocando aquele objeto. E isso é realmente muito interessante. Então, por quê? Porque dentro do próprio empirismo existem maneiras, não só maneiras e pensamentos mais profundos da vamos dizer assim, ciência moderna, que negam, né, que essa simplicidade empírica de observação pela própria observação. Né? Ou seja, aquilo que você observava, né, que você esfaqueou alguém, não, você nem encostou naquela pessoa, no final os átomos nem se encostaram, em último caso. Né? Então, por exemplo, assim, a explicação do movimento físico e da causalidade física, ela é muito mais profunda na própria ciência moderna, né? E ela não aceita esta ideia simplista aristotélica, ou seja, ultrapassada na própria ciência de hoje. Mas vamos continuar. Então a gente viu que ele criticava isso, que ele vai ser um fundamento para esse tipo de pensamento. Então ele vai defender, né, que tanto a ação seminal é a criação contínua. O termo seminal, como a gente viu, ou enfim, ele se refere à ideia de que quando Deus criou as coisas visíveis e invisíveis, ele não defende uma potência em cada criatura. Né? Ele causa essa potência nas suas criaturas. Então Zwinglio, na compreensão dele, as criaturas elas eram dotadas de potências, mas essas potências eram causadas imediatamente por Deus. Elas não eram algo que era inerente das criaturas. Né? Deus mantinha aquelas potências e causava elas. Então, por exemplo, o fogo tem a propriedade de queimar, mas não é que o fogo é dado a propriedade de queimar sempre, é que Deus continuamente faz com que ele faça isso. Isso é o causalalismo, ok? Quando a coisa não tem um poder de causalidade inerente, mas esse poder de causalidade é sustentado e causado por Deus, não de uma maneira mecanicista, mas com a providência completa, significa então que Deus é a única causa real de todas as coisas. Então, embora os seres naturais pareçam causar, na realidade, eles são, na verdade, ocasiões para que Deus cause as coisas. Isso a gente viu bastante. Né? Então, vamos comparar um pouco de Zwinglio com
o ocasionalismo que vem depois dele, né? O ocasionalismo clássico, que é desenvolvido com Malebranche. Esse ocasionalismo Malebranche, ele leva a rigor a ideia de que a criatura ela é ineficaz casualmente. E só Deus age. Mas o Zwingli, antes dele, já trabalhava essa ideia, em sentido teológico. Então, a criatura é ineficaz causalmente, só Deus age, na verdade. Zwingli pensava dessa forma, embora ele não tinha formalização dessa doutrina na época, né? Porque ela é mais moderna, ela vem depois dele, no sentido técnico, mas não no sentido de que ela não estava dentro do ensinamento dele, né? Seria um anacronismo a gente querer que Zwingli trabalhasse essa ideia no sentido técnico, né? Autores reformados contemporâneos, como a gente já viu, como Gordon Clark, Lee eles vão recuperar essa ideia em termos rigorosos. Deus é a única causa, tanto primária como última, eficiente, e as causas secundárias são apenas ocasiões para ele agir. Gordon Clark, a gente vai ver mais pra frente, ele defendeu o livro Senhor Deus da Verdade, que aquilo que os divines de Westminster chamam de causa, a confissão de Westminster chama de de causa, Malebranche chama de ocasiões, dando a entender então que a confissão de fé de Westminster está defendendo uma espécie de ocasionalismo. Aí já é por conta do Gordon Clark, mas é interessante isso, tá? Então, a doutrina de Zwingli, ela vai se encaixar na base, né, vamos dizer assim, seminal da visão ocasionalista, porque ela vai rejeitar a causalidade autônoma e eficaz da criatura, vai atribuir a Deus direta e contínua a ação, vai ver o mundo como sustentado constantemente pela providência divina e negociar, vamos dizer assim, com o aristotelismo, para ele também está fora de questão. Então, a liberdade humana ela está debaixo do domínio divino. Então, algumas implicações teológicas práticas de Zwingli, né? Primeira, a soberania divina total. Deus não é um Deus distante, que apenas estabelece as leis naturais, né? E tal, e então vai. Não, não. Deus está em cada momento, nas coisas menores e maiores, causando essas coisas. Então, essa soberania, esse determinismo divino total, essa providência absoluta, nada acontece fora do plano divino, inclusive o pecado e o mal, e a renúncia à ideia de dualismo causal. Zwingli ele vai renunciar à ideia de dualismo causal. A visão dele vai rejeitar a independência do homem, ou também a causalidade eficaz do homem e da natureza, né, e também dos demônios, enfim, anjos, como causas autônomas ou causas eficazes. Eles não são. Então ele vai salvaguardar a onipotência de Deus. Então ele vai ter uma humildade epistêmica, né, Zwingli, também moral, e de afirmar que o homem não é dono do seu destino, né, nem nenhuma criatura é, como todos o bom reformado, né, e a causalidade do homem, na verdade, ela é aparente. O fundamento para toda a vida piedosa cristã, desde oração, de fé, de confiança, né, vai ser vai correr a partir dessa ideia. A defesa do ocasionalismo de Zwingli, nesse ocasionalismo seminal, né, vai revelar ele como um dos pioneiros da doutrina do ocasionalismo, que afirma uma ação direta, contínua e soberana de Deus sobre todas as coisas, negando uma causalidade real e independente das criaturas. Essa teologia dele vai fornecer um fundamento histórico, teológico, para a ideia do ocasionalismo, né, mais recente que nós temos, né, desde Malebranche até agora, que vai ser, né, mais tarde sistematizado por filósofos pós-modernos. Depois nós vamos ver isso também na história. Então Zwingli ele não é só uma curiosidade histórica, né, que ele só esbarrou, ele tem um ocasionalismo seminal dentro de seus escritos, embora mas ali ele contradiz, ali não importa, entendeu? Se ele está se contradizendo, não interessa. X afirmação significa então o ocasionalismo, ou significa então que o homem não tem causalidade real e que Deus é a única causa eficiente. Então isso aí já é o suficiente para
que a gente continue, né? Então a gente vai aprofundar agora um pouco mais. Então, Deus, por exemplo, a gente vai ver algumas citações, né, e análises dessas citações que eu separei aqui para nós. Deus, como uma única causa eficiente. Ele vai. Vamos ver citações aqui. Essa primeira. Deus é a única causa eficiente e uma rejeição explícita do causalismo secundário. Então, Zwingli vai expressar repetidamente em seus sermões e comentários que Deus é o único agente causal real e que as criaturas não agem por si mesmas casualmente, mas são meras ocasiões para a ação divina. Então, primeira citação aqui que nós vamos ver sobre esse aspecto. Sermão sobre Providência, em 1527. Eis a citação de Zwingli, tá? Nada sucede sem que Deus o queira e cause. Os ventos, as tempestades, o nascer, pôr do sol, a colheita, até mesmo os pensamentos do homem não acontecem senão pela mão e vontade imediata de Deus. Essa passagem revela o entendimento de Zwingli de que até mesmo as forças naturais são, e os pensamentos do homem, imediatamente causados por Deus. Ele fala aqui, ó, pela mão e vontade imediata do Criador. Então, nada sucede sem que Deus queira e cause. E ele cita os ventos, tempestades, nascer do sol, e até mesmo os pensamentos do homem não acontecem senão pela mão e vontade imediata do Criador. Isso então, meu amigo, isso não é o ocasionalismo, então nada mais é. Então, não por forças naturais, né, ou por uma causalidade inerente da criatura, não, uma causalidade secundária, não. Isso é algo imediato. Vamos ler o comentário de João 1,13, diz Zwingli. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. O que ele vai falar agora, né? Vamos ver. Zwingli então, falando. Por esta palavra entendemos que não há coisa alguma que tenha existência ou força em si mesma, pois todas dependem de Deus para ser e agir. A criação não é um ato único e acabado, mas uma contínua operação da vontade divina sustentando todas as coisas em ser e ação. Ou seja, Deus sustenta o ser continuamente da criatura, isso é criacionismo contínuo, e a ação contínua da criação dentro da, né, os efeitos e relações, enfim. Isso é ocasionalismo. Aqui Zwingli nega que as criaturas têm uma causalidade própria e alinha a ideia dele com o criacionismo contínuo, que é uma consequência do ocasionalismo, onde Deus sustenta e causa todas as ações e seres, né, continuamente. Então a carta dele a Léo Júlio, de 1523, ele vai falar o seguinte, na correspondência com um colega dele. Acreditamos que a vontade do homem e o movimento do corpo não têm força própria, mas são efeitos do poder de Deus, agindo por ocasião do querer humano. Assim, o homem é causa somente na aparência, pois Deus é a causa verdadeira e única. Esse texto é muito importante, pois ele deixa claro que o chamado causalismo secundário e a ideia de que o homem é causa real em suas ações é rejeitada. O homem é uma mera ocasião para que Deus haja. Tá? Onde a gente vai ver mais um ponto aqui. Então ele rejeita também, né, o causalismo secundário e causalidade intrínseca das criaturas. Né? A gente já viu. Vamos ver alguns textos aqui. Zwingli vai repudiar, novamente a gente vai tocar nesse assunto, mas agora com citações, a filosofia aristotélica, que sustenta causas naturais como força causal própria, como causa eficiente secundária. Para ele, toda causa real é unicamente divina. Sermão sobre a queda do homem, 1522, tá? Aquele que criou o céu e a terra, o sol e as estrelas, age diretamente no coração do homem. Diretamente. Não existe uma causa humana ou natural que possa por si mesma afastar o pecado ou produzi-lo. Mas Deus é a fonte última e a causa do bem e do mal. A rejeição aqui da causalidade humana, né, é total, é muito patente. Mesmo o pecado que aparece, né, como obra do homem, ele é causado por Deus, de maneira, né, então isso está completamente dentro da visão ocasionalista. Vamos ver outro aqui, escrito contra os libertinos em 1525. Zwingli combate a ideia que a natureza tem poderes próprios, né? Ele vai dizer o seguinte: não devemos pensar que o vento, o fogo ou terra possam mover-se ou agir por si mesmos. Eles são instrumentos da mão de Deus, que é
quem realmente opera e produz tudo. Então, essa ideia também continua negando a ideia de causalidade eficiente natural ou secundária. Isso é típico do ocasionalismo. Então, criação contínua e sustento divino. Zwingli, ele reafirma a criação não como um ato passado, mas contínuo. A gente já viu isso em outra citação acima. Onde Deus preserva a existência e opera no mundo. Né? Então nós vamos ver aqui a citação dele de Hebreus 1,3. Tá? O texto, comentando o versículo, diz o seguinte: ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Zwingli vai declarar: a força e a existência de todo ser dependem da palavra viva de Deus, que não cessa de agir. Se Deus retirasse seu sustento, tudo se desvaneceria nada. Ou seja, a criação é um ato contínuo. Trabalha para que a criação continue existindo. Então ela é constantemente criada pela palavra de Deus. Esse texto deixa claro que Deus não criou e abandonou, né? Mas ele atua, né, continuamente causando a criação. Isso é um fundamento do ocasionalismo e criacionismo contínuo. Se você quiser saber mais sobre isso, pesquise lá, né, na playlist sobre criacionismo contínuo. Mas vamos continuar. Citação certa: sermão sobre providência. Deus, que com sua palavra criou o mundo, agora o sustenta, preserva e governa. A criação é um ato permanente e incessante do Senhor sobre suas criaturas. De novo, o criacionismo contínuo é enfatizado. Isso mostra que ele tinha uma ideia muito ocasionalista dentro do seu pensamento. Né? Isso não é, a criação não foi uma coisa que foi feita e deixada e pronto. Né? Vamos continuar. O papel das causas naturais humanas como ocasiões para a ação divina. Zwingli ensina que aquilo que chamamos de causas naturais são ocasiões para Deus agir. Nós vamos ver aqui na citação dele o sermão sobre providência e liberdade humana. Quando o homem anda, pensa, fala ou age, não é por sua própria força, mas porque Deus o move por ocasião nesses atos, sustentando sua vontade e corpo. Agora na citação do comentário de Romanos 9, 15 e 16, ele vai dizer o seguinte: ao tratar da eleição da vontade humana, né, vai dizer o seguinte: a vontade humana é limitada e dependente da graça divina que atua por ocasião do querer humano para que se cumpram os desígnios eternos. Aqui quando ele fala de ocasião, obviamente não está falando que o querer humano ele causa isso, né? Não, mas que Deus usa o querer humano como ocasião para revelar a sua graça, é isso que ele está dizendo. Então, essa vontade humana nunca vai ser uma causa autônoma nem secundária para Zwingli. Então, a síntese de posições de Zwingli, a gente pode falar: Deus é a única causa de tudo. As causas secundárias não têm causalidade própria. O mundo ele é criado continuamente por Deus como ato presente, sempre. Não apenas no passado ele foi criado, mas é continuamente criado. O pecado, a vontade de todos os eventos do universo, eles defendem de uma causalidade imediata de Deus, e a liberdade humana, ela é relativa, né? Como as causas também são causas aparentes. Né? Então, Bruce Gordon, que é um pensador, na análise dele de Zwingli, ele assinala que o reformador apresenta uma visão teológica que desafia a causalidade secundária e enfatiza a providência universal imediata. Robert Kingdon observa que Zwingli concebia a criação contínua, né, por defender a ideia dele de que Deus era a causa direta e contínua do ser e dos eventos naturais e humanos. E Heiko Obermann, ele chama atenção para que Zwingli, né, para a radicalidade, né, da ideia, soberania de Deus em Zwingli, né, e elimina a ideia de causalidade secundária. Vamos lá. Agora a gente vai para a última parte aqui sobre Zwingli. Então, a crítica de Zwingli à causalidade intrínseca na ruptura com a filosofia medieval. Então, ele vai romper explicitamente com a escolástica medieval, assim como Lutero, e vai defender que não há uma causalidade natural inerente nas criaturas, como
os papistas defendiam, né? Especialmente no quadro aristotélico das quatro causas, né? Sermão contra o pensamento aristotélico. Né? Em um sermão em Zurique, Zwingli adverte o seguinte: não devemos confiar no que dizem os filósofos que ensinam que as coisas se movem por sua própria força. Isso é tolice e heresia, pois somente Deus é o mover verdadeiro. O mover verdadeiro é Deus. Ah, mas a criatura produz seu próprio movimento. Zwingli não vê assim. Essa rejeição dessas causas naturais autônomas vai demonstrar uma ruptura radical com a metafísica da época, que era aristotélica. Então, vai dar um pontapé para o ocasionalismo. A continuidade da criação e a dependência absoluta da criatura, né? Zwingli vai afirmar, que, de novo, né, que o ato criador não foi um evento único no passado, mas um processo contínuo. Vamos lá, na citação dele de um comentário sobre Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Essa é a citação de Colossenses 1,17. Deus, agora é Zwingli, Deus não criou o mundo, depois o abandonou, mas sustenta com poder constante, pois sem ele as criaturas não podem sequer continuar a existir por um momento. Então, a existência das coisas criadas são causadas continuamente. Isso é criacionismo contínuo, amigo. Tá? Esse texto vai reiterar a criação contínua, ou seja, o criacionismo contínuo dentro do pensamento de Zwingli, que é uma característica central do ocasionalismo, o criacionismo contínuo, onde Deus é a causa contínua da existência, da operação de tudo. Então, vamos continuar aqui. No sermão dele sobre a vontade humana e graça, a vontade do homem não é uma causa primeira nem autônoma, mas se move segundo a graça que age em nós por ocasião do... A gente já viu isso. Sem Deus, nada se pode fazer. A gente já viu essa citação aqui. Tá? Que o pecado e o mal também está debaixo do governo de Deus. Vamos ver essa outra citação. Deus, em sua justiça e providência, permite e mesmo ordena. Ou seja, a ideia não é só permite. Ele também ordena que o pecado exista para a correção dos eleitos, ainda que o homem peque. Deus é a causa eficiente e última de tudo o que acontece. Ele deixa claro aqui que Deus é a causa eficiente do pecado. Então ele expressa isso. Né? Causas naturais são instrumentos, não veículos, a gente viu. Né? Os elementos da criação, que é a citação dele, o sermão sobre providência. Os elementos da criação são as mãos de Deus para realizar seu propósito. Eles não agem por si mesmos, mas submetem ao comando divino. Então, vamos ver outro aqui. A existência do mundo, essa citação dele também, depende da palavra viva de Deus. A cada instante, o sol não brilha por sua própria luz. Nem o homem age por sua própria força, mas tudo depende de Deus, Perdão, vamos lá. A existência do mundo depende da palavra viva de Deus e a cada instante. O sol não brilha por sua própria luz, nem o homem age por sua própria força, mas tudo depende do poder imediato de Deus. Né? É isso que está no sermão Discurso sobre a Criação e Providência, em 1524. Outro exemplo aqui. O sermão sobre milagres de Cristo. Quando Cristo, esse aqui ele falando, acalma a tempestade ou cura enfermo, ele demonstra que a natureza e a doença não têm força em si mesmos, pois só Deus pode operar tais efeitos. Tá? Depois, vamos lá. Outra. Essa última citação dele que eu vi aqui, o fato de que os milagres rompem a ordem natural mostra para Zwingli que a ordem natural não tem causalidade própria. É isso aqui que ele está falando. Então, Zwingli fundamenta toda a visão dele, né, em passagens bíblicas claras, por exemplo, sobre Romanos 11:36, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. Isso nos mostra, isso aqui é Zwingli falando, que tudo que existe tem sua origem e sustentação em Deus e nenhuma criatura age por si. Então vamos lá, outros aqui, reflexão, né, vamos lá para a parte final, então. Ele vai, como a gente já viu, nega a causalidade real das criaturas, né? E defende um criacionismo contínuo. Então, meus amigos, ele também era um ocasionalista seminal, assim como Lutero.